Olha, a gente está recebendo aqui o deputado federal reeleito pelo PSD. Na verdade, é um MDBista, né? Mas naquela coligação cruzada que foi feita com o PSD, naquela estratégia, os deputados estaduais todos concorriam pelo MDB e os federais concorriam pelo PSD. O deputado Marcos Aurélio, que sempre foi MDBista, concorreu pelo PSD, conseguiu a reeleição. Vamos falar sobre a reeleição, vamos falar também sobre a perspectiva da próxima legislatura e o nome dele que está colocado como uma possibilidade do partido para a Prefeitura de Teresina. Deputado, prazer recebê-lo aqui, obrigado pela presença. Boa tarde, Douglas, boa tarde a todo mundo aqui que nos acompanha aqui na TV O Dia. É uma satisfação enorme, mais uma vez, estar aqui, agora como deputado reeleito, né, Douglas? Pois é, ainda a eleição. O senhor veio aqui 2 vezes, mas na eleição, agora é deputado reeleito, mais 4 anos. Falando nisso, deputado, a eleição, como a gente previa, inclusive, em uma das nossas conversas, eu lembro, a gente falava sobre... o deputado Júlio César, seu partido, dizia o seguinte, essa, pelo menos das últimas eleições, ou ele disse que de todos que concorreu, foi a mais disputada. Aí eu disse, por quê, deputado? Ele disse, porque, olha, antigamente você tinha 10 vagas e 12 nomes para concorrer. Essa você tem no mínimo 15, 16 nomes. Então, foi muito disputada. Então, na sua avaliação, deputado, inclusive o senhor tem bases, né? O senhor tem bases no sul do estado, o senhor tem base no norte do estado, o senhor teve voto em Teresina. Como é que foi a sua avaliação também de que o pleito foi muito concorrido e exigiu muito mais dos candidatos? Isso é mais pura verdade. Tem um que eu lembro aqui de cabeça agora, sabe, Douglas? Lá em Picos, em 2018, 8 candidatos tiveram mais de 1.000 votos. E Picos é referência, né? No Piauí todo, o polo ali do sul. Nessa de 2022, foram 15 candidatos com mais de 1.000 votos na cidade de Picos, ou seja, quase o dobro. Então, assim, é o dado que eu estou lembrando aqui de cabeça. Picos é a cidade da minha esposa. Então, assim, para a gente ver como muita gente boa com muito voto. Então, para uma cidade que nem Picos, 15 pessoas tirarem mais de 1.000 votos é uma referência para a gente ver como essa eleição de deputado federal foi muito mais disputada do que a passada de 2018. E a conversa que eu tenho com os deputados mais antigos, os políticos mais antigos, de que foi a mais disputada da história. De federal, foi a mais disputada da história, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Deputado, vou lhe fazer uma pergunta aqui. O senhor responde, obviamente, eu digo sempre que a função do jornalista é perguntar, o entrevistado pode dizer, não quero falar sobre isso, mas a gente nos bastidores ouve muito relatos de invasão de colégio eleitoral. De alguns parlamentares que foram em determinados colégios, que já eram de outros parlamentares, e de última hora foram lá e, de uma certa forma, interferiram nos votos, fazendo com que aqueles colégios, por exemplo, fossem... o candidato tivesse seus votos diminuídos. Ou seja, o candidato se surpreendeu na hora da apuração, esperava mais ou menos uma quantidade de votos e terminou não acontecendo. Houve isso? Rapaz, coisa que dá ciúme muito em política é negócio de voto, né? Tem muito ciúme. Eu, particularmente, eu não tive problema quanto a isso, até porque na eleição é natural a disputa, e a disputa é pelo voto. Então, se eu for me irritar com um eventual adversário... Ninguém fala publicamente, mas nos bastidores todo mundo comenta que houve isso, que houve aquilo, que houve, de uma certa forma, uma invasão de colégios, mas, enfim, como disse o deputado Marcos Aurélio, é um jogo aberto, deputado, e aí... Isso vale para todos. Pode ir num local que você nunca foi, buscar ali alguns votos, conversar com a população. Mas, de certa forma, por que eu digo isso? Porque, assim, vamos lá. Esperantina. Esperantina é um colégio eleitoral do senhor. É o colégio eleitoral do Dr. Felipe. Foi eleito. Foi. Então, quem era o deputado estadual apoiado pela prefeita Ivandária? Dr. Felipe. Quem era o deputado federal? Marcos Aurélio. Não tem nenhum problema de um deputado ir lá e conversar. Zero problema. Zero problema, mas... É a democracia. Mas aí o deputado vai lá e, digamos, força a barra demais, sabendo que ali é um colégio, né, eleitoral, assim, passa dos limites, digamos assim, passa dos limites. O que eu peço é que todo mundo que for votado em Esperantina, em qualquer outra cidade, que honre os votos recebidos. E que não seja deputado Copa do Mundo, que só aparece lá de 4 em 4 anos, que se conquistou voto no município A, município B, município C,
que honre os votos recebidos, que trabalhe pelo município, porque o voto é aquilo que nós, cidadãos, todos nós temos de mais importante. A gente acredita que aquele candidato vai fazer alguma melhoria, trazer algum resultado positivo para o município. Por exemplo, o município de Brasileira. Eu não fui votado em 2018 em Brasileira, no município aqui de Brasileira, no norte do Piauí. Dessa vez eu fui mais votado lá do município. Ou seja, é natural eventuais mudanças de colégio eleitoral acontecerem. Mas Brasileira, a gente já tem obra lá, já tem resultado do nosso trabalho, das nossas emendas, nossa presença no município. Isso acontece no Piauí todo, é natural isso acontecer. Isso é a democracia, é o jogo da democracia. Aliás, eu ouvi de vários prefeitos que apoiam o senhor, de lideranças, que o senhor realmente tem esse perfil de obras, de fiscalizar, de ir lá no local. Eu ouvi um relato, inclusive, eu não vou citar o nome, porque o nome é Fuxico, mas eu ouvi o relato, inclusive, de uma obra sua, se eu não me engano, em Água Branca. Ah, foi, aham. Houve um problema lá e aí entrou lá de imediato o deputado Marcos Aurélio, o presidente da Assembleia Temístocles Filho, para saber para que está acontecendo, o dinheiro foi segurado, a obra não está saindo, a obra tem que sair e tal. Então, quer dizer, são coisas que fazem parte, quer dizer, embora isso não devesse acontecer, mas... Não, é porque a vida nem sempre é uma linha reta. Vai para cima, cai um pouquinho e volta. É assim, na política também, por exemplo, essa obra de Água Branca. Cobro todo mundo que tem que cobrar. É governador, é secretário, é construtor, é assessoria, todo mundo eu cobro, porque eu quero ver, é o que o povo me cobra, que é o resultado, que é a obra lá sendo feita, é o asfalto, é o calçamento, é ser feito. Nós, políticos, eu sou representante do povo. Meu patrão é o povo, eu tenho que respeitar. Entregando o resultado, trabalhando por aqueles locais que eu fui votado. O município de Água Branca foi um exemplo e outros dezenas e dezenas de municípios são exemplo daquilo que eu acredito que continuarei fazendo nesse próximo mandato que o povo me concedeu. Deputado, eu lembro que o vice-governador eleito, Temístocles Filho, esteve aqui, ainda candidato a vice-governador, e ele falou na entrevista sobre o Hospital de Esperantina, que iria, inclusive, estava trabalhando para a instalação de UTIs no Hospital de Esperantina, que o senhor, inclusive, tinha pedido ao senhor para alocar recursos para essas UTIs que iriam atender na Hospital de Esperantina, mas a região, como é que está essa questão? Bem, a gente está trabalhando lá em Brasília para garantir os recursos. O projeto a gente já conseguiu aprovar, tanto aqui na Secretaria de Saúde do Estado do Piauí, também como lá no Ministério da Saúde, lá em Brasília. São mais de 3,5 milhões de reais. É para construção e implantação da UTI. Depois disso, tem um custo gigantesco, porque cada leito de UTI por mês tem um custo de R$100 mil para se manter aquela UTI. 100 mil, deputado? R$100 mil por mês, cada leito de UTI. E sem contar no gasto de alguém que está na UTI. Não, esse é o custo de ter uma pessoa lá. Porque é o medicamento, é o insumo, é o médico, é profissionais da equipe multidisciplinar, fisioterapeuta, enfermeiros, técnicos de enfermagem, toda a equipe necessária para que uma pessoa num leito de UTI seja bem tratada como deve ser, como manda a medicina. Então, assim, além do custo de implantar, de construir, tem um custo de manter. Então, esses são os recursos que a gente está tentando garantir e acredito eu que com o próximo presidente, o presidente Lula, com toda a equipe técnica do Ministério da Saúde, a gente vai conseguir. Agora, para o ano de 2023, para o ano de 2024, queria eu que a gente conseguisse num dia e no outro dia já tivesse construído. Mas as coisas demoram um pouco a acontecer. A gente não consegue resolver tudo do dia para a noite. São 10 leitos? 10 leitos de UTI, ou seja, além dos 3,5 milhões para construir, para implantar, 3,5 milhões para 4 milhões de reais, por mês custa sim R$1 milhão para manter essa UTI. 100 mil por unidade, 10 unidades, quer dizer, só esse setor de UTI do Hospital Esperantina, R$1 milhão. O Hospital Júlio Hartmann, né? Júlio Hartmann. Só o setor de UTI vai custar R$1 milhão. Por mês. Por mês. Só esse setor. Só isso, mas o valor social que isso agrega para a cidade, para a região. São quantos municípios que dependem ali? São deputado? Mais de 30 municípios que dependem ali. Uma região que tem mais de 180 mil habitantes e que, na sua grande maioria, vem ou para Teresina ou vai para Parnaíba quando precisa de um leito de UTI. E o custo que isso tem para essas famílias de ter um apoio familiar, de ter um local para se hospedar nessas cidades, o custo de alimentação, de transporte, para vir
E além da questão emocional e familiar, de ter uma pessoa, quando está no leito de UTI, ter sua família próxima. Você está próximo da sua família, tanto para a pessoa que está internada, mas também para a família, que está mais próximo daquela pessoa. São todas aquelas cidades que dependem de Esperantina, e você ir para uma UTI Esperantina é bem mais próximo de casa, barato. Você pode até ir e voltar. E voltar no mesmo dia. O custo de se manter numa cidade, por exemplo, Morro do Chapéu, do lado de Esperantina, muito próximo de Esperantina. Batalha, muito próximo de Esperantina. O que é melhor para as famílias? Se, Deus quiser, não precisa, mas se precisar de uma UTI, é a pessoa vir para Teresina ou Parnaíba ou ficar ali, na sua região. A questão familiar, o emocional, de estar mais perto de casa, é muito melhor você ter lá. E além de desafogar aqui a saúde pública de Teresina, os hospitais estaduais e o hospital, o HUT, que é o Hospital Municipal de Urgência, e ter mais leitos descentralizados no estado do Piauí. Então, isso vai ser muito bom e vai ser concretizado, viu, Douglas? Pode ter certeza. Deputado, o PSD, o presidente Gilberto Kassab já conversou com o presidente Lula, já, digamos, acertaram as pontas lá, tá tudo, vai integrar a base de apoio do presidente Lula. Isso aí, de uma certa forma, aliviou um pouco para o senhor, né? Porque o PSD estava naquela dúvida ainda, recebeu um convite lá atrás, o presidente Lula, do então candidato Lula, não aceitou, também foi assediado por Bolsonaro, mas aí agora tudo resolvido, né? Até eu votei no Lula, foi abertamente, né? Eu não tenho problema nenhum de falar isso, abertamente votei no Lula, e o PSD, ele se manteve numa relação um pouco neutra, assumiu uma certa neutralidade, até porque é um partido plural, de pessoas que pensam diferente. Mas a maioria do PSD acompanhou o presidente Lula. Tanto é que agora o PSD, muito provavelmente, a direção nacional, o presidente Gilberto Kassab, o líder Antônio Brito, os senadores, especialmente o senador Otto, tem uma relação muito forte com o presidente Lula. E com certeza irá ajudar, quando convidado, para assumir alguma parte na gestão do presidente Lula e construir junto com ele um Brasil melhor. Mas, repito, a decisão é do presidente eleito, é do chefe do Poder Executivo, que se quiser o PSD contribuindo com a gestão dele, tenho certeza que terá bons nomes, competentes, técnicos, para ajudar em todas as promessas de campanha que o presidente Lula fez naquilo que o Brasil precisa para voltar a ter um caminho mais justo, com mais dignidade, com mais humanidade, com mais dinheiro na mesa do povo, com dinheiro na família, nas famílias, que é isso que o povo quer. Presidente, o PT, a federação, fechou questão no apoio à reeleição de Arthur Lira. Então isso quer dizer que nem todo o progressistas, mas boa parte do progressistas deve também ajudar na base de apoio do presidente eleito Lula. Esse apoio não é à toa, é um apoio importante do presidente eleito, futuro presidente do país. E aí tem a federação, e o PSD, e outros deputados que o presidente eleito tem conversado até individualmente com alguns deputados. Ou seja, nessa tentativa de formar essa base de apoio, uma base segura de apoio para aprovar os projetos, para dar aquela segurança política no Congresso Nacional. Agora, o Congresso Nacional, isso, Câmara dos Deputados, Senado Federal, o PL conseguiu, os partidos ligados ao PL conseguiram eleger uma bancada razoável, uma bancada barulhenta. Basta ver a Carla Zambelli na eleição, aí saiu com a arma em punho, então por aí vai. A sua previsão é de embates mais intensos para essa legislatura? Porque eu pergunto isso ao senhor porque eu lembro que o PT, parte do MDB, que fazia oposição ao presidente Bolsonaro, em algumas questões, que eram um consenso, questões importantes, o PT votou a favor, não teve nenhum problema. Coisa que a gente ouve de bastidores que não haverá agora. Eles vão fazer uma oposição mesmo 100%. Você espera esses embates mais intensos lá na Câmara? Eu vou começar a falar sobre a eleição de presidente da Câmara, né? Agora é a eleição que é para interna da Câmara. E o PT votar no presidente Arthur Lira, que é do progressista, é questão de comissões, de relatorias de matérias importantes, de espaço na mesa diretora. Isso, a meu ver, Marcos Aurélio, não quer dizer que o progressista fará parte da bancada de apoio do presidente do PT. Não, são questões internas da casa, especialmente na questão das comissões mais importantes, CCJ, de Finanças e Tributação, Fiscalização e Controle, e relatorias de matérias importantes que vão acontecer. E acredito eu que
oposição por oposição. Uma oposição apenas por fazer oposição não é possível para o Brasil. Que nem você falou, o PT, agora no governo Bolsonaro, aquilo que era importante, que era positivo, que era matéria de consenso, aprovou. Não era porque era o Bolsonaro que ia acontecer coisas ruins para o Brasil. Eu espero que a próxima oposição, que será composta por deputados e deputadas, senadores que apoiaram o Bolsonaro nessa eleição, ela não seja uma oposição apenas por fazer oposição, por ser do contra, mas que seja uma oposição responsável. O Brasil está precisando agora de união, Douglas. A campanha acabou. Infelizmente, nesses 4 anos, a gente viu foi um Brasil mais dividido, um Brasil mais separado, que... Se na minha família aconteceu isso, acredito que em todas as famílias aconteceram, se dividiram. E só não está, só me desculpe, deputado, intervenção, mas assim, só não está tão mais intenso do que se imaginava por conta da Copa, né? A Copa veio aí, deu uma esfriada, mas se não, a coisa tinha... Mas eu acho que essa Copa está com pouco clima de Copa, por causa da... Ninguém está usando nem camisa da Brasil. Também tem isso, né? Está de ressaca de eleição, ninguém está usando assim, muito menos pessoas estão usando a camisa do Brasil, assim... Então, assim, nós precisamos de mais união agora, de esquecer as arestas e trabalhar para aquilo que for bom para o Brasil, aquilo que for bom para o Piauí, para a Teresina, a gente votar a favor, não é porque é presidente A, presidente B, aquilo, acredito eu, que vão ter que tomar medidas eficientes para a economia, medidas eficientes para aumentar a saúde. Não vai ser, deputado, não vai ser um início de governo fácil. Não, como nenhum é. Nenhum é, mas nessa circunstância, quer dizer, a gente está acompanhando aí essa dificuldade da PEC da transição, tem ajuste aqui, ajuste ali, conversa aqui, conversa ali. Então, tem a transição, mas de fato o presidente só vai abrir a boca e dizer, realmente a situação é esta, quando de fato assumir. Sempre fica uma coisa ou outra, que quando ele assume que tem plenos poderes, aí ele consegue entender a realidade. Então tem um déficit fiscal muito alto, não é? Tem uma dívida muito alta, aí você tem essa questão, essa pressão do meio ambiente, enfim, vai ser um governo bem diferente de 2002 e de quando o presidente foi reeleito, né? Por exemplo, agora, no mandato do presidente Bolsonaro, no primeiro semestre teve toda a confusão da reforma da Previdência, que começou desde antes dele assumir até julho, quando foi aprovado na Câmara dos Deputados. Então, assim, todo início de governo, até realmente as coisas ficarem um pouco mais previsíveis, mas é confusão. Então, que todo mundo tenha maturidade, serenidade, de saber agora, nesse começo de governo do presidente Lula, aquilo que for positivo para o Brasil, a gente votar, aprovar e trabalhar. E aquilo que a gente entender que não seja bom para o nosso Brasil, a gente não aprovar na Câmara dos Deputados. É isso que eu sempre venho fazendo nesse primeiro mandato e vou continuar fazendo nesse segundo mandato agora que o povo concedeu. Deputado, é o seguinte, ainda nem assumiu o presidente eleito Lula, ou seja, o mandato presidencial nem iniciou ainda, mas não tem jeito. Né? Temos eleições da PPM, temos eleições na Assembleia Legislativa e já está se discutindo a eleição de Teresina. Porque eu digo sempre o seguinte, nesse tempo todo que eu tenho acompanhado política e eleição, quando o prefeito é bom, quando o prefeito é forte politicamente, tem resultados, se você faz uma pesquisa, ele está bem na avaliação da população, essa discussão ela é adiada um pouco mais, porque não há nem clima na oposição para começar a discussão. Mas como é que tem um prefeito que é impotente administrativamente, um prefeito fraco, um prefeito que, enfim, além de tudo, contribui com frases antológicas que vão ficar nos anais da política teresinense, não tem comando, não tem obras realizadas assim, obras que você olha e diz, olha, realmente isso aqui foi realizado pela prefeitura. Muitas obras foram feitas, ainda foram deixadas pelo saudoso prefeito Emílio Filho no começo da gestão. Vive uma crise agora com a Câmara Municipal, né? Pela primeira vez na história de Teresina, nós estamos vivendo um regime que digamos, metade, regime político é metade, baseado no presidencialismo ali, no chefe de governo, e metade parlamentarismo, porque aqui no Teresina agora, você só sabe, tem parlamentarismo, metade da prefeitura quem manda é o parlamento. Mas teve que ceder, porque senão ele levou uma pisa política na Câmara,
23, 24 votos contrários ao orçamento, mudança na saúde, Sencasp, SAAD, e agora deve entregar metade da prefeitura para ver se passava. E seu nome é cogitado como um dos potenciais candidatos à prefeitura de Teresina. Você é um jovem advogado, reeleito deputado federal, com uma boa votação, você tem uma base muito forte em Teresina. O vice-governador eleito, Temístocles Filho, também tem uma base muito forte na capital, e então seu nome é ventilado pelo MDB. Né? Como é que o senhor tem acompanhado aí a discussão na mídia, pelo menos, do seu nome ter sido ventilado? Bem, o Piauí gosta muito de eleição, né? A gente nem se falou, não né? Tem jeito. A gente aqui gosta muito de eleição. Você falou acabou de... A gente tem um pouco mais de 2 meses que... Hoje faz quase 2 meses, pouco mais de 2 meses que finalizou o primeiro turno da eleição. Já tem a eleição aí da PPM, todo mundo aí agora preocupado com a eleição da Assembleia Legislativa. Só são 30 votos, né? Só são 30. Os eleitores lá são pouco também, prefeito aqui são 200 e pouco, né, que vão votar na verdade são 216 prefeitos. São associados, né? São associados, né? Faltam aí, acho que 8 prefeitos só que não são associados. Então, assim, Douglas, eleição de prefeitura, de fato, a gente acabou de sair, não virando nem um ano ainda. Eu não vou negar, me sinto feliz de a parcela da mídia já ventilar meu nome, Marcos Aurélio, dos analistas políticos do Piauí, da classe política do Piauí, mas o principal que a gente precisa fazer é combinar com o povo. As pessoas me deram, sim, os teresinenses me deram, dos deputados eleitos, federal eleito, eu fui o segundo mais bem votado, com mais de 18 mil votos na cidade de Teresina. Uma eleição disputadíssima, que nem a gente falou aqui no começo da entrevista, a mais disputada da história. E eu, como teresinense que sou, nascido e criado em Teresina, minha família é constituída aqui na cidade de Teresina, meus filhos irão estudar aqui, minha família, enfim, é a cidade que eu amo. Então, o coração deixa muito feliz. Agora, eleição é 2024. A gente tem muito tempo aí para trabalhar, se isso aí for o que o povo quer mesmo, mas... Quer dizer, no momento certo, avaliar as circunstâncias, ver assim, eu acho que nós precisamos agora trabalhar pelo Piauí e por Teresina. Eu, como deputado aqui, eu queria ver e quero ver a questão do transporte público resolvido, a questão dos alagamentos e enchentes e problemas de galeria que vem há muitos anos na cidade de Teresina. A gente quer que seja assim resolvido, questões de saúde pública, enfim, segurança, que hoje é o tema que em todas as pesquisas que a gente faz, é um tema que é o mais cobrado pelo teresinense. Os crimes violentos, furtos, os roubos, o tráfico de drogas, que hoje na nossa vida é muito claro o que está acontecendo aqui na cidade de Teresina. Eu quero que esses problemas sejam resolvidos. Mas me diga uma coisa, chegando lá mais próximo, as pesquisas mostrando que o senhor está bem posicionado, o senhor tem uma aceitação boa, havendo a exposição do MDB, havendo todo esse cenário favorável, o senhor não foge da luta, né? O senhor não vai fugir do convite. Douglas, nesse ano aqui, todo mundo falava que eu ia perder, os analistas políticos aqui falavam que eu ia perder. E eu sempre falei, vou ganhar, e fui com toda a minha força de vontade. Espero que ninguém duvide da força de vontade da gente aqui como deputado federal. Então está dado o recado, né? Para quem está acompanhando. Ô deputado, a gente está caminhando para o final, mas pergunta que eu queria saber, o senhor falou em problemas de Teresina, o senhor falou em várias questões que a cidade sofre. Como é que o senhor tem avaliado a gestão? Nós já passamos de 2 anos, né? Nós vamos entrar no 3º ano de gestão, daqui a alguns dias entra no 3º ano de gestão, e se a gente olhar para a cidade e perguntar o que mudou, não mudou nada. Sinceramente, não mudou absolutamente nada. A gente tem problema até nos serviços básicos de Teresina, limpeza pública, reparo no asfalto, não é? Quer dizer, obras paradas, então não mudou absolutamente nada. E agora você tem uma crise eterna no transporte, que não se resolve nunca. A saúde, que sempre foi uma referência para o Brasil inteiro, está indo por água abaixo. A educação, da mesma forma. Sexta-feira, o presidente Sindicem veio aqui, fez uma série de denúncias da educação, assim, absurdas, com estagiários que não estão habilitados, assinando plano de aula, assinando aulas na rede pública. Então, como é que você tem avaliado o seu acompanhado como teresinense? Como teresinense, eu desejo que a gestão ela fosse a melhor possível.
que todos os resultados, todos os indicadores fossem nota 10, que tivessem ainda continuado crescendo ao longo dos anos. Eu ajudei o Pessoa na eleição dele. Isso aí foi público e notório lá no ano de 2020. E caso o prefeito queira continuar essa ajuda, ele tem que procurar parlamento, os deputados federais, os senadores. Teve até um encontro ali no começo, teve até um encontro ali no começo do mandato dele, ali conversou, mas ficou por isso mesmo, nunca mais houve. Pois é, né? Eu lembro desse encontro, foi lá na Assembleia Legislativa, inclusive por iniciativa dele próprio. Mas assim, eu queria que a gente tivesse mais diálogo. A bancada federal hoje, ela tem à disposição um orçamento de colocar aqui para Teresina, de ajudar. Eu aqui no ano de 2020 coloquei para a Prefeitura de Teresina um compromisso que eu tinha feito há alguns anos, que foi para a Casa Frederico Alzanam. Aqui no município de Teresina, a gente colocou dinheiro para a Secretaria de Saúde do Estado do Piauí para ajudar no Hospital Getúlio Vargas, para ajudar nos hospitais aqui da cidade de Teresina. Tanto é que em 2019 eu recebi até um prêmio lá da época do diretor do Hospital Getúlio Vargas, junto com o presidente da FEPSE, de ser o deputado que ajudou o Hospital Getúlio Vargas. Aqui a gente colocou emenda ali para a região do Grande Seu, coloquei emenda lá para a região do Soturno. Então a gente tem trabalhado por Teresina, mas como deputado federal, eu tenho muitos outros municípios também para ajudar. Não há diálogo hoje entre a Prefeitura de Teresina e a bancada federal? Rapaz, eu nunca recebi uma ligação do doutor Pessoa, não. Depois que ela assumiu, o senhor nunca recebeu? Não, eu fui lá algumas vezes falar com ele, colocar recurso para a Casa Frederico Alzanam, que a gente precisa indicar o prefeito, né? Se a gente está indicando para a prefeitura, para fazer lá na obra. Fui lá como parlamentar, indicar, prefeito, estou aqui indicando para a Prefeitura de Teresina, para essa obra aqui, mas a gente queria que tivesse mais, né? Por exemplo, lá para a Esperantina. Lá para a Esperantina, a gente indicou muitos recursos para a área da saúde, recursos para a estrada, uma estrada que liga ali de Esperantina para a BR-343. Agora, como deputado, eu queria trabalhar muito mais. Quem tem potencial mesmo de resolver os problemas da cidade de Teresina é o prefeito eleito pelo povo de Teresina. Resolver. Quem tem o problema, quando tiver vontade de resolver o problema de transporte público, de galerias, conversando com a bancada federal, com ministros, com o presidente, com todo mundo, para resolver os problemas de Teresina. Deputado, obrigado pela presença, parabéns pela reeleição e vamos continuar aí acompanhando o desenrolar dos nomes que são colocados pela imprensa e que surgem aí como prováveis potenciais candidatos à Prefeitura da capital. Vamos para cima, Douglas. Obrigado aqui pelo convite de vir aqui à TV O Dia. Estou sempre aberto aqui a gente conversar.